Fluminense chega às quartas de finais, de novo com o Samuel Xavier fazendo gol importante e com o Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira e também do Flusão. Até agora está dando resultado, pelo menos na competição mais importante, PVC. Está dando resultado e tem uns números muito, muito bons dessa história do Fluminense. O principal deles é a questão do quanto o Fluminense gasta. Eu usei outro dia na transmissão do jogo de ida em Buenos Aires. O Fluminense hoje é a grande junção de ambição com responsabilidade. Toda vez que o Corinthians contrata um jogador, a gente fala sobre a qualidade do jogador, Lucas Veríssimo é indiscutível, e pergunta como é que se paga tendo uma dívida de R$1 bilhão, a maior dívida dos clubes que não viraram SAF. Quando o São Paulo contrata o Rames e o Lucas, a gente entende que o São Paulo diz que está fazendo dentro do mercado, mas também sabemos que o São Paulo faz um empréstimo, como o Rodrigo Matos divulgou no outro dia, e que o São Paulo estava até meses atrás com 3 meses de direito de imagem em atraso, 2 meses e mais um pedacinho. O Fluminense, por outro lado, olha só, dos 20 clubes da Série A, esse foi um ranking publicado anteriormente, não por mim, mas nos últimos 3 anos, o clube que mais gastou em milhões de euros com contratações foi o Flamengo, com 84 milhões 950 mil euros. O segundo é o Bragantino, 51 milhões de euros. O terceiro é o Palmeiras, 38 milhões de euros. No pé dessa tabela está o Goiás, com 390 mil euros. O 19º é o Cuiabá, o 18º é o América e o 17º é o Fluminense. 17º, 7 milhões e 600 mil euros foi o custo do Fluminense em contratações. Vai ter jogador no dinheiro que você usa para transferência. Não está aqui a folha salarial. Mas está aqui um indício de como existe uma ambição comparada com a responsabilidade, porque tem tido responsabilidade financeira e tornado o elenco cada vez mais competitivo a ponto de voltar às quartas de final da Libertadores, 2 anos depois da última quarta de final perdida para o Barcelona de Guayaquil. Outro número, esse tem um número espantoso, mas relativo. Com os 62 mil presentes ao Maracanã ontem, 55 mil pagantes, o Fluminense tem 32 anos em que, jogando no Maracanã para mais de 60 mil torcedores, o Fluminense não perde. A última vez que perdeu, para mais de 60 mil. Bateu 60 mil, o Fluminense está invicto há quanto tempo? 32 anos no Maracanã contra times de fora do Rio. Ou seja, não vale Fla-Flu, Fluminense Vasco, Fluminense Botafogo. Tirando os clássicos. Fluminense com uma torcida só tem 32 anos, desde que perdeu para o Bragantino por 1-0 a semifinal do Brasileiro de 91. Quando tem 60 mil torcedores, o Fluminense não perde. Mas são 13 jogos. Nesses 32 anos, são 13 jogos com mais de 60 mil tricolores no Maracanã. Não são muitos jogos. E a terceira questão, esse número eu levantei, deu um prazer desgraçado. Trabalho enorme, um prazer enorme. O Fluminense está invicto no Maracanã como mandante há 21 jogos, 16 vitórias e 5 empates. É a maior série invicta do Fluminense como mandante desde o time do tricampeonato e campeonato brasileiro de 83, 84, 85. Paulo Vitor, Aldo Duílio, Ricardo Gomes e Branco, Jadir Delei Assis, Romerito Washington e Tato ficaram invictos como mandante no Maracanã entre fevereiro de 84 e fevereiro de 85. Foram 26 jogos, 21 vitórias e 5 empates. Desde aquele time que está nos livros, nunca mais o Fluminense tinha conseguido uma sequência invicta tão grande quanto esta do time do Fernando Diniz. E vai fazendo, mais uma vez, um grande trabalho nesse momento, com quartas de finais de Libertadores. Claro que tem contestações em alguns momentos pelo desempenho, e essa oscilação chegou recentemente. Foi muito falado, inclusive, até colocando em xeque se ele ia conseguir administrar essa questão Fluminense mais seleção.
pelo menos até agora, no resultado da competição mais importante, o torcedor tricolor está cantando, né, PVC? Vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. Vai? É isso aí. É essa música. Essa música, não sei se vai ganhar, mas assim, inclusive, muitos tricolores têm. É claro que eu acho que é muito mais difícil se for Fla-Flu do que se for contra o Olímpia. Mas tem uma faca de dois gumes aqui, né? Seria o maior Fla-Flu de todos os tempos, hein? Mas esse Fla-Flu quase aconteceu na semifinal 2 anos atrás, né? Verdade. Se o Fluminense tivesse eliminado o Barcelona de Guayaquil, seria Fla-Flu na semifinal. E este próximo pode ser nas quartas de final. Foi 19. O fato, assim, o time do Fabiano Bustos, que agora está acertando com a América. Acertando não, acertou. Já foi anunciado, já. O Fluminense contra o Olímpia tem 2 eliminações. No ano passado, ele caiu na terceira fase da Libertadores, pré-grupos, contra o Olímpia. Foi uma das razões da saída do Abel Braga e da chegada do Fernando Diniz. E em 2013, o Fluminense perdeu para o Olímpia as quartas de final. Aquele jogo que o Abel Braga disse que era melhor perder por 2-1 do que empatar por 0-0. O Abel fez uma confusão desgraçada e falou: é melhor perder de 2-1 do que empatar por 0-0. Ele perdeu por 2-1, empatou 0-0 e foi eliminado. Até eu que sou ruim de conta, nessa aí eu acho que eu acerto. Não, é sempre melhor empatar do que perder, sempre melhor que ganhar do que empatar. Ele quis dizer que perder por 2-1 não é tão ruim porque você faz o gol fora de casa. Né? E se você empata 0-0, se você tomar um gol, danou-se. Que agora não tem mais. Não tem mais. Foi isso que ele quis dizer, só que ele se expressou mal e acabou fazendo essa gafe. É melhor perder por 2-1 do que empatar por 0-0. Não, empatar é sempre melhor que perder, ganhar é sempre melhor que empatar. E o contraponto dessas 2 eliminações do Fluminense para o Olímpia é que a torcida canta: vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. E o tricolor também canta no Maracanã que ganhar a Fla-Flu é normal. Então tem esse contraponto. Mas é claro que é mais difícil o Fla-Flu do que pegar o Olímpia, em teoria. O Diego Carvalho aqui no chat está falando: meu irmão, o que eu vi de flamenguista ontem nas redes sociais secando com todas as forças para o Argentino Júnior passar, para eles terem uma facilidade nas quartas, não está escrito. Ele está mandando mensagem aqui, evidentemente deve ser tricolor, está feliz da vida. O Felipe está dizendo: Fla-Flu será lindo. E olha que eu sou São Paulino. Felipe, para todo mundo que gosta minimamente de futebol, certamente vai gostar de ver um Fla-Flu no mata-mata de Libertadores. Chegou uma pergunta aqui para você, PVC. O Igão está perguntando: foi pênalti do André, PVC? Eu acho que não foi, porque não teve o impacto para derrubar, mas foi é um lance de interpretação. A minha interpretação é que não foi, a do árbitro é que não foi, mas assim, o André não pega a bola. A bola o André não pega. Então, se o árbitro entendesse que o contato foi suficiente para derrubar, ele ia marcar pênalti e não tinha o que fazer, porque é um puro lance de interpretação. É aquela coisa de medir o impacto, né? E o do cartão amarelo também, porque o cartão amarelo foi muito laranja, né? Para usar esse clichê que se criou. O André não teve a intenção de acertar a cabeça do Nus, mas acertou. E foi um lance que o árbitro entendeu o cartão amarelo, o VAR revisou e manteve o cartão amarelo, mas era no limite do cartão vermelho. Só para a gente amarrar o Fluminense, o PVC, e esse jovem que a gente está vendo na imagem, hein? John Kennedy, o presidente. A grande história para mim é que no final do Campeonato Paulista eu comecei a conversar com empresários. Uma coisa que eu faço, a gente repete tanto que o estadual não vale nada, que às vezes você começa a não prestar atenção no que está acontecendo, descobrir se o Barleta serve para o Corinthians ou se não serve, quem é que apareceu em tal clube do interior que pode servir, tipo o Richard Rios, que está no Palmeiras, depois do Brasileirão, do Paulistão pelo Guarani. O John Kennedy, eu conversei com alguns empresários perguntando o que vai acontecer com o John Kennedy. E mais de um virou para mim e falou: não vai acontecer nada. Ele não vai para lugar nenhum. Porque ele já fez um monte de bobagem, não vai acontecer nada com ele. Ele não vai para lugar, não tem mercado. E o Fernando Diniz fez assim para ele: ó, venha. Abriu os braços como gosta de fazer, né, para jogadores. Por isso, o abraço que o John Kennedy deu no Fernando Diniz na saída do jogo contra o Palmeiras no sábado foi muito simbólico. Muito simbólico. E acho até que a gente também não vai ficar aqui brincando, John Budsman, mas assim, estou falando num tom de nos ajudar a nós mesmos, porque
nós precisamos valorizar a nossa profissão. Cara, às vezes falta muito a pergunta certa nas coletivas, cara. Porque, assim, Diniz, por que você resolveu chamar o John Kennedy depois do Campeonato Paulista? Ele não tinha mercado. O que que você viu no John Kennedy que podia ser diferente da primeira passagem dele? O PV, Está sendo. Eu fiz alguns jogos do Paulistão. Na Ferroviária, ele fez um Paulistão bem Muito interessante, bom. assim. Ele Fez 6 gols. Chegou Tô a ser vendo aqui até artilheiro. agora. Terceiro artilheiro da competição. O artilheiro foi o Roger Guedes e o Galo com 8. Depois Bruno Mezenga com 7, que estava no Água Santa, agora jogador do Santos. E aí vem o John Kennedy na Ferroviária, hein, gente? Ele foi artilheiro até a 8ª Palmeiras. rodada. Artilheiro até a 8ª rodada. Depois ele foi superado. Então, assim, o estadual dele justificava totalmente essa confiança para o segundo semestre. E no estadual, dito por muitos, o mais forte do Brasil, que é o Paulistão. Num time que não é dos grandes. Mas os agentes diziam que ele não tinha mercado. Entendi. Então, assim, Curiosa essa visão dos agentes. E quem foi o contraponto disso foi o Diniz. O Diniz falou, vem cá, eu quero. E ele tem 5 gols em 22 jogos. Os artilheiros do Fluminense no ano são... O Cano tem 28. O vice-artilheiro é o Arias, o John Kennedy e o Nino com 5 cada um. Só que o John Kennedy chegou depois do estadual. E essa pergunta do PVC em relação ao John Kennedy vale para o Caio Paulista, né? Por que o Diniz liberou o Caio Paulista para o São Paulo? Porque foi uma conversa do Diniz com o Caio Paulista, falando assim, vai para o São Paulo, porque lá você vai conseguir render, aqui você não vai render. E aí o Caio Paulista se transformou hoje, que talvez seja um dos principais jogadores do São Paulo. E no Fluminense ele não rendia. Mas chegou até a ter um meme nessa situação do Caio Paulista, brincando, tá, gente? Brincadeira de redes sociais. Que o Flu tinha mandado o Marcelo e ficado com o Caio Paulista, dado o bom futebol do Caio no São Paulo. Brincadeira, evidentemente, que são jogadores da mesma posição. O PVC ia completar. Não, porque talvez o Diniz tenha liberado o Caio Paulista justamente por saber que o Marcelo estava chegando. Sim. Estava perto de chegar. Não ia ter mais oportunidade. Foi antes do Marcelo chegar, mas ele provavelmente já sabia que o mercado do Fluminense traria o Marcelo. Então ele não precisava... Pode ter sofrido com a lateral esquerdo, né? Até chegar o Diogo Barbosa agora. E o próprio Caio, quando chega no São Paulo, numa situação de urgência, porque estava precisando de lateral para ontem, e aí teve que buscar no mercado uma solução com trocar o pneu com o carro andando.